Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia. Deus é bom demais, glória a Deus por isso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado pelo que o Senhor já fez nesse dia. Nós te adoramos, Senhor, porque a tua palavra tem sido um alimento vivo, Pai, para nós todos os dias. Muito obrigado, Pai, pela paz, pela alegria que o Senhor tem nos dado todos os dias, pelo discernimento, Senhor, espiritual de saber que nós precisamos estar com o Senhor, porque nós te amamos, Jesus, porque nós desejamos esse relacionamento cada dia mais intenso, mais profundo, Senhor, com mais entendimento na pessoa de Jesus, naquilo que o Senhor já fez por nós naquela cruz. E assim nós possamos ser, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que sejamos nessa terra. Sejamos esses embaixadores, sejamos esses homens e mulheres de relacionamento com o Senhor, para que o Senhor possa compartilhar conosco o desejo do teu coração, Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá? Então, semana 5 nós estamos, né? Dia 5 hoje, glória a Deus. Êxodo capítulo 10, 11 e 12. Estamos caminhando aí, né, dentro do livro de Êxodo. Bem no comecinho ainda, mas já estamos caminhando aí alguns dias. Glória a Deus. 10, 11 e 12. Vamos continuar? Vai continuar sobre esses julgamentos, né, que o Senhor está fazendo sobre o Egito, sobre Faraó, sobre a humanidade, né, que despreza a Deus. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Vá de novo falar com o Faraó, mas eu mesmo endurecerei o coração dele e dos oficiais egípcios, a fim de mostrar os sinais do meu poder no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e netos as coisas que fiz com os egípcios e quantos milagres realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim Moisés e Arão foram novamente se apresentar ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você vai teimar em não submeter-se a mim? Deixe o meu povo ir para me prestar culto. Se você não estiver disposto a deixá-lo ir, mandarei nuvens de gafanhotos ao seu território amanhã. Serão tantos que cobrirão a terra, a ponto de não se poder enxergar coisa alguma. Eles devorarão tudo o que sobrou dos estragos feitos pela chuva de pedras e todas as árvores que estiverem brotando no campo. Eles vão invadir os seus palácios, as casas dos seus oficiais e todas as casas dos egípcios. Algo que seus pais e antepassados jamais viram desde o dia em que entraram nessa terra até o dia de hoje. E Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Então os oficiais do faraó se reuniram e falaram com o faraó: Até quando vamos ficar nas mãos desse homem? Será que vossa majestade não sabe que o Egito está completamente arruinado? Deixe esses homens irem oferecer culto ao Senhor, o Deus deles. Então Moisés e Arão foram levados outra vez à presença do faraó. Podem ir oferecer culto ao Senhor, o seu Deus, disse Faraó. Mas me digam uma coisa: quem irá? E Moisés respondeu-lhe: Temos de ir todos, os jovens e os velhos, nossos filhos e nossas filhas, nossos rebanhos e nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. E o faraó reagiu: Que o Senhor esteja com vocês, mas não deixarei de forma alguma que levem as crianças. É claro que vocês estão tramando uma conspiração. Não será assim. Se quiserem, vão só os homens oferecer culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E os dois foram expulsos da sala do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Erga a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos e devorem toda a vegetação, tudo que sobrou da chuva de pedras. Moisés levantou a vara e o Senhor fez soprar um vento do leste durante todo o dia e toda a noite. Pela manhã, o vento tinha trazido os gafanhotos, os quais desceram em grande número sobre todo o território do Egito, de ponta a ponta. Nunca ocorreu uma praga de gafanhotos como essa em toda a história do Egito, nem nunca tornará a ocorrer, pois os gafanhotos cobriram a superfície da terra de tal forma que ela escureceu.
e devoraram toda a vegetação e todos os frutos das árvores que tinham sobrado da chuva de pedras. Não ficou nada verde nas árvores, nem nos pastos, em toda a terra do Egito. Faraó mandou chamar Moisés e Arão às pressas e disse-lhes: confesso que pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora, pois, peço que perdoem o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que me livre desta morte. Moisés saiu dali e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar um vento muito forte, vindo do oeste, que levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em todo o território egípcio. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou o povo de Israel sair. O Senhor disse a Moisés: erga sua mão para o céu, e a terra do Egito ficará na escuridão. A escuridão será tão forte que poderá ser apalpada. Moisés ergueu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Durante esses 3 dias, as pessoas não podiam ver umas às outras, e ninguém pôde sair do seu lugar, mas onde os israelitas moravam, não faltou luz. Então o faraó mandou chamar Moisés e lhe disse: podem ir servir o Senhor e levem também as crianças, deixem somente os seus rebanhos e os bois. Moisés respondeu: nesse caso, vossa majestade deveria nos dar os animais para os sacrifícios e ofertas queimadas que vamos apresentar ao Senhor nosso Deus, pois nós vamos levar os nossos rebanhos, nenhum casco de animal ficará aqui. Precisamos levar tudo para o culto ao Senhor. Só quando chegarmos lá é que vamos saber que animais devemos sacrificar. Porém, o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Além disso, o faraó disse a Moisés: saia da minha presença e nunca mais apareça diante de mim. No dia em que você vir o meu rosto, você morrerá. Moisés respondeu-lhe: nisso vossa majestade está certo. De fato, nunca mais verei a sua face. Capítulo 10 fala dessas últimas pragas aqui, na verdade, 2, né, mais, que se não me engano são 9, vai vir a 10ª praga, que é a última delas, no capítulo 11, se não me engano, que a gente vai ver, e aí a praga dos primogênitos, né? Então Deus mais uma vez usa da sua soberania para trazer novos sinais, novos juízos sobre o Egito. Moisés novamente é levado a mostrar ao faraó quem é o Senhor de toda a terra, e que libertasse o seu povo, né? Que liberasse, que trouxesse libertação ao seu povo. Mas o próprio Senhor endurece o coração de faraó para continuar mostrando o seu poder e a sua majestade tanto aos egípcios quanto ao povo de Israel. Gente, a soberania de Deus é tão tremenda nesse aspecto, que ele faz tudo isso para mostrar para nós a sua grandeza, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, a sua vontade de ter o seu povo junto com ele. É por isso que ele mostra tudo isso. E para também mostrar para os seus inimigos, né? No caso aqui para Faraó e todos os egípcios, o quanto Deus é poderoso e não há nada que possa impedir o seu agir. Capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: enviarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Então o faraó vai deixar o meu povo sair. Na verdade, ele vai expulsar vocês daqui. Agora instrua bem o povo. Fale a todo homem e a toda mulher que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios se tornassem favoráveis aos israelitas. Moisés se tornou um homem famoso em todo o Egito, tanto entre os oficiais do faraó, quanto por todo o povo. Moisés disse ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, e todos os filhos mais velhos morrerão, desde o filho mais velho do faraó, que se assenta no seu trono, até o filho mais velho da modesta serva que trabalha no moinho. Até mesmo as primeiras crias dos animais vão morrer. Haverá grande clamor em todo o Egito. Nunca antes se ouviu um clamor assim no Egito, nem jamais se ouvirá. Mas os israelitas estarão seguros, nem sequer um cão latirá contra um homem ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então seus oficiais virão a mim e se inclinarão diante de mim e vão dizer: saiam logo do Egito, você e o seu povo.
só então sairei. Depois de falar estas coisas ao faraó, Moisés saiu da presença dele muito irado. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não vai dar ouvidos a você, para que os meus sinais se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos aqueles sinais como manifestação do poder de Deus diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não quis deixar Israel sair do país. Capítulo 11 então fala sobre a profecia, sobre a palavra profética que Deus então libera tanto sobre os filhos de Israel, de que ele cuidaria deles durante essa última praga, essa terrível praga que se abateria, que era a morte dos primogênitos, e que o Egito sofreria de tal maneira que nunca mais se ouviria falar em um clamor, em um choro, em um lamento por tantas mortes num só momento, num só dia. Mas, mais uma vez, o faraó endurece, porque Deus vai mostrar como é que ele está agindo na humanidade e como é que ele vai agir nesse momento da história, para mostrar para nós o que ele vai fazer nesse processo de libertação, nesse processo de redenção de Israel. Capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este mês passa a ser o mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano no calendário dos hebreus. Reúna toda a comunidade de Israel e diga: no 10º dia deste mês, cada um vai pegar um cordeiro. Dentro dos grupos de famílias, terá de ser um cordeiro para cada família. Se uma família for pequena demais para um cordeiro, ela convidará o seu vizinho mais próximo. É só calcular quantas pessoas bastam para comer um cordeiro. O cordeiro deverá ser sem defeito, macho de 1 ano. Em vez de cordeiro, pode ser um cabrito. Guardem o animal até o 14º dia do mês. Nesse dia, no fim da tarde, toda a comunidade de Israel matará seu cordeiro ou cabrito, e o sangue será passado no alto e nas laterais das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite terão de comer carne assada no fogo, além de pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam a carne crua, nem cozida em água. Tanto a cabeça como as pernas e as vísceras terão que ser assados no fogo. Comam tudo o que puderem durante a noite. O que sobrar na manhã seguinte precisará ser queimado. Ao comerem, estejam preparados para sair, já vestidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. E comam depressa, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pela terra do Egito, e matarei todos os filhos mais velhos, tanto dos homens como os dos animais. Assim cumprirei a sentença de juízo que lancei sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vai servir de sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, sem ferir ninguém. Assim a praga de destruição com a qual ferirei o Egito não atingirá vocês. Esse dia será um memorial que vocês e seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Essa celebração é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. Logo no primeiro dia tratem de jogar fora todo o fermento que tiverem em casa, porque quem comer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado do povo de Israel. No 1º e no último dia da semana, convoquem uma santa convocação. Nesse dia não façam nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida. Somente isso poderá ser feito. Celebrem a festa dos pães sem fermento, para lembrar que nesse dia eu tirei todo o povo de Israel do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia para sempre, por todas as suas gerações. Comerão pães sem fermento, desde a tarde do 14º dia, até o entardecer do 21º dia. Durante os 7 dias que ninguém tenha fermento em casa, porque aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel. E isso vale tanto para o estrangeiro como para o nascido na terra de Israel. Em todas as casas não comam coisa alguma fermentada, e quanto aos pães, só comam pães sem fermento. Moisés convocou todos os líderes de Israel e disse: escolham cordeiros suficientes para as suas famílias, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia,
usada para sangrar o animal, e passem o sangue no alto e nas laterais da porta, e que ninguém saia de casa até o dia seguinte, porque o Senhor vai passar para matar os egípcios. Mas quando vir o sangue no alto e nas laterais da porta, ele passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre nas casas para matá-los. Portanto, obedeçam a essas instruções como lei permanente para vocês e para os seus descendentes. E quando estiverem morando na terra que o Senhor vai dar a vocês, como prometeu, continuem fazendo essa comemoração. Quando seus filhos lhe perguntarem: que comemoração é esta? Responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Isso nos faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Ao ouvir essas coisas, o povo se inclinou e adorou o Senhor. Os israelitas foram e fizeram tudo o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os filhos mais velhos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, que sentava no trono, até o filho mais velho do escravo, que estava preso no calabouço. Também morreram todas as primeiras crias dos animais. No meio da noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram, e houve grande clamor no Egito, porque não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: aprontem-se rápido e saiam já do meio do meu povo, vocês e os demais israelitas. Vão servir ao Senhor como vocês pediram. Levem também os seus rebanhos e os seus bois, como vocês tinham dito. Vão embora e me abençoem também. Os egípcios pressionavam para o povo sair o mais rápido possível do país, dizendo: todos nós vamos morrer. Os israelitas amarraram em trouxas as amassadeiras, a massa de pão sem fermento e as roupas. Em seguida, colocaram as trouxas sobre os ombros. Antes de partir, pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, além de roupas, tudo como Moisés tinha dito. O Senhor fez com que os egípcios dessem de boa vontade, de modo que lhes davam tudo o que pediam. Dessa forma, os israelitas tomaram as riquezas dos egípcios. Assim, partiram os israelitas de Ramsés para Sucote. Era uma multidão de cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Foram também com eles uma multidão de estrangeiros, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Um número enorme de animais. Com a massa que levaram do Egito, cozinharam pães e bolos sem fermento. A massa não tinha fermentado, porque foram expulsos do Egito. Não puderam preparar outros alimentos. Ora, o tempo que os israelitas habitaram no Egito foi de 430 anos. No fim desse período, todas as tribos do povo do Senhor saíram do Egito. Por isso, a noite desse dia ficou marcada para sempre na história de Israel, porque foi nessa noite que o Senhor tirou o seu povo do Egito. Essa é a noite do Senhor. Deve ser comemorada por todos os israelitas, por todas as suas gerações. O Senhor disse ainda a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter sido circuncidado, poderá comer a Páscoa. Mas o estrangeiro que estiver de passagem e o que vive de salário não comerá dela. O cordeiro da Páscoa deverá ser comido numa só casa. Nenhum pedaço de carne deverá ser levado para fora da casa, e nenhum osso do cordeiro poderá ser quebrado. Todos os membros da comunidade de Israel terão que celebrar a Páscoa. Quando algum estrangeiro estiver morando na casa de um israelita e quiser participar da Páscoa do Senhor, terá de ser circuncidado, todas as pessoas do sexo masculino. Então ele poderá participar da Páscoa e será considerado como se fosse cidadão natural de Israel. Mas notem bem, nenhum homem incircunciso poderá participar da Páscoa. A mesma lei se aplicará tanto ao cidadão natural de Israel quanto ao estrangeiro que estiver vivendo nas terras de Israel. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, segundo as suas tribos. Capítulo 12 é um capítulo grande, né? Bem grande, inclusive,
com 51 versículos, né? Um texto bem grande. Mas eu queria que você, depois, com calma, fizesse uma leitura pausada nesse texto, que você meditasse em trechos bem específicos desse texto, desde o início até o final. Além disso, eu tenho uma aula que eu gravei há 2 anos e meio atrás, falando só sobre a questão da salvação. E eu começo essa aula, gente, justamente explicando o Êxodo 12. Se nós compreendermos as profecias, a promessa que Deus faz aqui em Êxodo 12, a respeito da Páscoa, a respeito da libertação, a respeito das famílias de Israel serem guardadas da morte do destruidor, a respeito da própria libertação, a respeito dessa festa. Gente, estava havendo morte no Egito e Deus diz que o seu povo sairia dali para celebrar uma festa. Deus está festejando com o seu povo enquanto o Egito está pranteando os seus mortos. Por quê? Porque eles decidiram desobedecer ao Senhor. Eles decidiram desobedecer a Deus. E entender esse contexto histórico e ao mesmo tempo espiritual faz com que a gente entenda o que Deus está fazendo ao longo da história. Nós vamos entender a história de Israel, inclusive, por que Deus faz essa festa ser a principal de todas. Ela é a principal de todas. Ela é o início do calendário judaico. Vocês podem perceber já no primeiro versículo do capítulo 12. Deus institui a partir desse momento um calendário judaico. É a partir daqui que Israel começa a ter meses do ano para ser observados. É aqui, gente. Antes disso não havia calendário nenhum. Eles viviam a partir das luas, a partir dos tempos que iam mudando, as estações, a partir das colheitas, mas não havia calendário nem em Israel e muito provavelmente em nenhuma outra terra, ok? Mas Israel, nesse momento, recebe do próprio Deus, através de Moisés, uma ordenança, um calendário para ser então cumprido a partir desse momento. Esse aqui seria o primeiro mês do ano, o mês chamado de Nissan, hoje em dia, pelos judeus, e até nesse momento aqui a gente vai ver muito começar a falar ou o mês de Nissan ou o mês de Abib, as duas palavras é a mesma. Então, esse era o primeiro mês do ano para Israel, para os judeus, e tinha então todo um contexto de festa a ser celebrado todos os anos. Então era o marco zero de Israel, o início de um novo ano, de um novo ciclo, o mês de Nissan, que era justamente entre março e abril, porque eles contavam pelas luas, né? E chegavam então nesse primeiro mês do ano de acordo com a colheita, de acordo com as estações. Era dessa forma que Israel conseguia identificar o mês de Nissan. Nós hoje sabemos porque a gente consegue, através dos nossos calendários, saber que essa época do ano é entre março e abril, ok? Então a Páscoa era para acontecer todos os anos, a partir desse primeiro ano da saída deles do Egito. Todos os anos eles deveriam celebrar essa festa. Guarda isso, isso é uma festa. Deus estava celebrando uma festa com o seu povo, que era a libertação deles da escravidão do Egito. Eles foram arrancados, eles foram tirados do Egito pelo próprio Senhor, pela mão do Senhor, ok? Então eu queria que você depois meditasse melhor nesse texto, no capítulo 12 principalmente, com tranquilidade, que você grifasse algumas coisas, que você percebesse algumas palavras que Deus vai fazendo. E se vocês decidirem assistir essa aula, eu queria que você fosse lá no canal e desse uma olhada. Se não me engano, é a aula 6 ou 7 da Escola de Fundamentos, que está com o tema salvação. Essa aula é uma das mais compridas que tem lá na Escola de Fundamentos, que fala sobre salvação. E não é à toa que ela é realmente a aula mais comprida, com acho que aproximadamente 13 tem o sobre dízimos e ofertas. Eu acho que essa deve ter acho que 7 ou 8 vídeos. São vídeos de 30 minutos aproximadamente, mas ficou uma aula bem extensa, porque eu esmiucei essa questão da salvação com vocês, começando por Êxodo 12. Então, assim, quer entender, quer se aprofundar,
vai lá nessa aula e assiste. Super indico mesmo, não foi porque eu dei essa aula não, mas o texto bíblico está lá, explicado, praticamente versículo a versículo, para que você possa compreender a salvação de Cristo em nossas vidas. Amém? Vamos orar, gente? Quem está comigo aí na leitura, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia, né? Nós estamos aqui com o Senhor, lendo a palavra, meditando, tendo esse tempo de comunhão com o Senhor, e isso é sempre muito bom. Mas vamos orar. Eu queria continuar orando hoje dentro desse texto. Esses próximos dias eu vou ficar aqui dentro do livro de Êxodo mesmo e orar então por essa salvação, por essa revelação que o Espírito Santo tem dado para nós através do texto bíblico, do que Deus está fazendo aqui no Egito com o faraó, e trazer essa mensagem para o nosso coração, orando, declarando a palavra, para que a gente consiga compreender ainda mais o que o Espírito Santo está falando conosco dentro desse texto. Amém, queridos? Então, quem está aí para a leitura, Deus abençoe. Vamos orar um pouco, amém? Senhor, nesse momento eu quero agradecer, primeiramente, Senhor, por essa palavra, por esse texto de hoje. Chegamos até aqui, Senhor, em Êxodo, e especificamente o capítulo 12. E esse texto ele tem tanta riqueza espiritual, Senhor, para nós hoje. Compreender, Senhor, a salvação, compreender a libertação, compreender o resgate que o Senhor fez por nós, é maravilhoso, Jesus. Compreender que não foi Moisés, não foi Arão, não foi nenhum líder ali naquele momento que tirou aquele povo, o seu povo, Senhor, da terra do Egito, dessa escravidão, mas foi a sua mão, Senhor. Como o Senhor disse desde o início do texto para Moisés e para Arão, era a sua mão poderosa que nos arrancaria da escravidão. E aqui, Senhor, eu quero colocar esse paralelo para entender, para que essa verdade seja cada dia mais, Senhor, enraizada dentro de mim. O faraó tem essa tipologia, Senhor, do nosso maior inimigo, que é Satanás com todos os seus anjos e demônios. Nós queremos compreender, Senhor, que o nosso inimigo ele é espiritual, ele não é físico. Não há um ser humano sequer nessa terra, Senhor, que seja o nosso inimigo, a Tua palavra diz. Nossos inimigos são espirituais, são principados, são potestades, mas que geralmente Satanás usa homens, mulheres. Ao longo da história da humanidade, ele foi usando pessoas que deram então oportunidade através do pecado, da desobediência, Senhor. Essas pessoas então foram realmente possessas por esses demônios, pelo próprio diabo, no caso aqui do faraó, e se consideravam um Deus e queriam de alguma maneira tomar posse, Senhor, da herança do Senhor, que são seus filhos, da terra que o Senhor formou com toda a tua bondade, misericórdia, com toda a tua beleza, Senhor. O Senhor formou a terra para os seus filhos, mas o nosso inimigo, ele usurpou disso através da desobediência. E aqui o Senhor então estava mostrando para mim e para cada um dos meus irmãos, Senhor, como é que o Senhor iria fazer para resgatar toda a humanidade, Senhor, que estava escravizada debaixo do domínio do diabo, debaixo do domínio de Faraó, debaixo do domínio do pecado, Senhor. O Senhor nos mostra a sua redenção, o Senhor nos mostra o seu resgate, o Senhor nos mostra a maneira, Senhor, que o Senhor faria o seu plano ser perfeito para cada um de nós. Obrigada, Jesus, por essa palavra. E então o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, que hoje nós o conhecemos, seu nome é Jesus. Obrigada, Jesus. O Filho de Deus que veio, encarnou, o próprio Senhor decidiu ser humano como eu, Senhor, e decidiu pagar essa dívida. Esse animal, Senhor, esse cordeiro, esse cabrito, que estava sendo morto aqui no Egito, Senhor, por cada uma das famílias de Israel, era a representação do próprio Cristo, do próprio Senhor, morrendo, sendo morto naquela cruz, pagando a minha dívida. Esses cordeiros aqui, Senhor, no Egito, eles tomaram sobre si o pecado dos israelitas,
Cada família de Israel teve que sacrificar um animal. Cada família, Senhor, teve que colocar sobre esse animal sacrificado o seu próprio pecado, e ele estava ali representando. Então essa morte que era minha e que era de cada um deles, dos filhos de Israel. Mas o Senhor, mostrando o seu amor, o seu grande amor, faz então com que toda essa festa, toda essa celebração, Senhor, mostrasse que um dia nós poderíamos também celebrar a vida novamente com o Senhor. Nós poderíamos celebrar com o Senhor a restauração, a união novamente no Espírito, a comunhão com o Pai novamente, a comunhão com a Trindade. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos traz esse sacrifício, nos traz essa redenção através do Cordeiro Pascal, através de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Obrigada, Jesus, por cada detalhe que o Senhor deixa nessa palavra, pela maneira com que o Cordeiro tinha que ser sacrificado, o sangue passado nos umbrais da porta, nossa vida, Senhor, sendo coberta pelo sangue desse Cordeiro. Obrigada pelo teu sangue, Jesus, que o tempo inteiro mostra essa marca de vida sobre nós. Somos marcados pelo sangue de Jesus. E quando Deus olha para o meu pecado, Ele vê o Cordeiro que foi imolado. Ele vê Jesus crucificado. Ele vê a justificação do próprio Cristo. Obrigada, Espírito Santo, por essa maravilhosa graça derramada sobre nós. Obrigada, Senhor, por esse sacrifício. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por essa libertação, Senhor. O Senhor nos tirou do império das trevas, do reino do diabo, Senhor, do império da escravidão do pecado, e nos trouxe, nos resgatou com essa mão forte, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Obrigada, Jesus, por esse sacrifício. Obrigada, Deus, por esse entendimento. Senhor, nós queremos cada dia mais compreender essa verdade e profetizar, Senhor, sobre as vidas que ainda estão debaixo da escravidão do pecado, debaixo das mãos de Faraó, que elas também serão libertas, porque nós vamos proclamar essa vida, nós vamos proclamar essa redenção, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a ter a ousadia, nos reveste com essa ousadia, com essa intrepidez que só pode vir do Teu Espírito, Senhor. Que nós tenhamos uma palavra de vida saindo de nós, que a verdade de Deus seja a verdade proclamada. Senhor, que esse sacrifício seja perfeito para tantas e tantas vidas que ainda estão, Senhor, debaixo dessa escravidão. Oh Deus, a representação do Egito é o mundo, a representação do Faraó é o diabo, a representação da escravidão é o pecado, que eu sou, quando eu não nasci de novo, eu sou obrigado a obedecer às ordens daquele que me escraviza. Senhor, mas nós não queremos ser escravos do pecado, mas nós queremos ser livres pelo Teu Espírito. Nós queremos estar livres para Te obedecer em amor, em obediência. Senhor, que o Senhor seja o nosso Senhor cada dia mais, que o Teu senhorio, a Tua voz de ordem sobre nós seja soberana cada dia mais, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Moisés, obrigada pelo Arão, obrigada por homens e mulheres que foram proclamando essa verdade, Senhor, para nós. Obrigada por essa palavra escrita, Senhor, que alcançou a minha vida, que tem alcançado tantas vidas, Senhor. Que nós possamos, sim, Senhor, cada dia mais ser gratos a Ti e continuar avançando com essa pregação do Evangelho, continuar pregando essas boas novas de libertação. Senhor, a Tua palavra é a verdade que nos tira então desse pecado, que nos tira dessa escravidão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por essa noite de libertação, Senhor. Nós estávamos totalmente, Senhor, debaixo de escuridão. Não havia luz em nós. Mas a palavra de Deus diz que enquanto no Egito existe trevas, densas trevas, no lugar onde o Teu povo habita, a luz. A luz. Ali na terra de Gósen tinha luz, Senhor. Quando o Egito estava em trevas, na terra onde o povo de Israel estava, havia luz. Obrigada, Jesus, pela Tua salvação. E nós queremos ser, então, a luz desse mundo.
Nós queremos resplandecer essa luz do Senhor em nós, que as pessoas sejam iluminadas, Senhor, com essa luz, que ao chegarmos perto das pessoas, Senhor, a tua luz, Senhor, ela esclareça, Senhor, ela abra o campo de visão das pessoas e elas possam entender o pecado em que elas estão escravizadas e elas possam desejar vir para a luz, sair das trevas e vir para a luz. Tira, Senhor, todo lugar, Senhor, que ainda exista trevas em nós. Se existe algum lugar ainda em nós que a tua luz, Senhor, não alcançou, não tirou as trevas, não tirou o pecado, não tirou, Senhor, a escuridão da escravidão do pecado, que a tua luz alcance esses lugares. Pai, traga luz sobre nós, Senhor, traga luz do Senhor sobre nós, Pai, cada dia mais. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero dizer, Senhor, nessa noite o quanto eu sou grata por essa palavra, o quanto eu sou grata, Senhor, por ter sido resgatada, o quanto essa palavra ela se torna cada dia mais viva dentro de mim, e eu sei que na vida dos meus irmãos também será, e eu sei que na vida daqueles que estão me ouvindo aqui pela primeira vez, Senhor, essas pessoas que têm entrado nesse vídeo, Senhor, e que muitas vezes não entendem essa salvação, não entendem esse resgate, Senhor, alcança elas onde elas estão agora, que teu Espírito Santo possa trazer luz, possa trazer, Senhor, iluminação na mente e no coração, e elas possam ser alcançadas pelas boas novas de salvação. Jesus morreu a morte que era minha e sua. Jesus morreu a morte que era para eu morrer, para que eu possa ter vida. O Evangelho fala dessa boa notícia. Jesus decidiu morrer a minha morte, decidiu morrer a sua morte, para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que nós possamos estar com Ele novamente, para que Ele possa nos levar para essa terra que mana leite e mel. E na verdade Ele não vai nos levar para lá, Ele vai nos alcançar com essa terra. Senhor, olhar para Apocalipse hoje, Senhor, com esse entendimento é maravilhoso. Que nós possamos perseverar com o Senhor, celebrando essa libertação, porque o Senhor tem um lugar já preparado para nós, de vida eterna com o Senhor. Obrigado, Jesus, por essa boa notícia. Obrigada por essa expectativa que nós temos em Ti, de sermos então, Senhor, aqueles que vão estar com o Senhor, vivendo com o Senhor face a face, tendo comunhão, a plenitude da Tua presença, Senhor, nessa terra, restaurada para a glória do Senhor. Obrigada, Jesus. O êxodo, a libertação do Egito é só o início de uma vida que o Senhor deseja ter conosco. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por essa palavra. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus pela nossa vida. Glória a Deus por esse tempo que nós temos com o Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém, queridos. Deus abençoe. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Deus abençoe.